Como você se vê no ambiente de trabalho? Será que é da mesma forma que os seus colegas te veem? Você se sente inseguro em alguns momentos? Sabe separar o lado profissional do lado pessoal? Então, você conhece o coach, um profissional que trabalha em várias áreas, entre elas a gestão de carreiras. Nós recebemos no estúdio a Vânia Marques, ela que é coach. Uma boa Sim, tarde, boa Vânia. tarde. Boa tarde, Boa Vânia. tarde. Vamos conversar então, falando para quem está em casa, quem muita gente ainda não sabe, o que é o coaching. Sim, o coaching é um processo de desenvolvimento pessoal, né, transformação pessoal ou profissional, e é baseado em ciências como neurociência, psicologia positiva, programação neurolinguística, e ele utiliza de técnicas bem assertivas para ajudar as pessoas, profissional ou pessoalmente, a atingirem seus objetivos, buscando um crescimento contínuo e um desenvolvimento de potencialidades que às vezes elas não sabem que têm. Então, o coaching ele é um processo baseado em foco, atitude, resultados e melhoria contínua, com esse objetivo de alcançar metas e realizar sonhos. Ele não seria nem um tratamento, nem uma consultoria, né? Explica pra gente como Não, que é, Vânia. essa dúvida é muito comum, as pessoas confundem o coaching com terapia, até porque ele é um pouco baseado na psicologia. Ele não tem nada a ver com terapia, porque o coaching ele parte do presente para o futuro. Eu tenho um foco de onde eu quero chegar, estou no estado atual, mas tenho um estado desejado. Então, o coaching é um processo que vai delinear esse caminho até eu chegar onde eu quero. E ele não é consultoria, porque o coach, o profissional que aplica o coach, e o cliente é chamado de coachee, o profissional ele não fala para o coachee o que ele tem que fazer. Ele faz perguntas que estimulam para que as respostas venham de dentro do próprio coachee e para que assim ele tenha mais realização pessoal nas atitudes. E o coach, ele precisa ter que tipo de formação? O coach, isso é uma pergunta interessante, porque como é uma profissão nova no Brasil, agora está começando a se popularizar. E é um processo de muita responsabilidade, porque mexe com sonhos, com mudança de comportamento das pessoas. Então, o profissional ele tem que ter uma formação em escolas conceituadas. Então, antes de escolher um coach para você fazer o processo, pesquise muito, porque hoje em dia a gente vê cursos de internet, de online, de 24 horas, torne-se um coach. Isso é um absurdo, né? Então, é necessário uma formação, não só, no meu caso, por exemplo, além da formação em coach, eu tenho em programação neurolinguística, eu já tenho uma experiência de trabalho de muitos anos em outras áreas que ajuda essa assertividade. Então, é uma formação, você não precisa ser psicólogo, mas você tem que escolher muito bem a instituição de onde você vai formar. Como que a programação neurolinguística ajuda a pessoa que procura um coach? Nossa, a programação neurolinguística é fundamental para a reprogramação do cérebro, dos nossos pensamentos. A programação neurolinguística parte do pressuposto que o seu cérebro ele não sabe identificar o que é realidade do que é pensamento. Então, quando você reprograma o seu modo de pensar, para você agir fica muito mais fácil. Então, assim, você se desafia crenças limitantes, você consegue ressignificar, às vezes, coisas que aconteceram na sua vida que te travaram em um determinado momento. Então, a PNL ajuda nisso. Vânia, falando sobre a questão da gestão de carreiras, é um trabalho que tem um prazo para ser concretizado, não é? O coaching tem um processo de 10 sessões, obviamente depois das 10, se a pessoa quiser continuar, ela pode passar as sessões. Essas 10 sessões é importante para dar aquele start no processo de vamos nos conhecer, né? O coach, quando procura o coach, ele vai passar por um processo de autoconhecimento muito grande. Porque o problema nunca está na gente, né? E esse é o que a gente deixa bem claro, olha, você só pode mudar você não pode mudar o outro. E quando você começa a se conhecer, fica mais fácil identificar qual que é a aptidão que você tem para a carreira, qual a sua vocação maior, quais são os pontos fortes, como você pode usar isso a seu favor, você está realmente no lugar onde você queria estar? Então, o coach tem muita pergunta poderosa para fazer a pessoa pensar e falar, não, eu realmente preciso mudar, mas quem muda é só ele, se ele quiser. Como que a gente pode ajudar alguém que, nesse momento, pode estar assistindo a gente pensando, eu não estou feliz na minha carreira, eu gostaria de mudar, mas eu não sei. Qual seria a primeira iniciativa dessa pessoa para que ela possa ser feliz, né, dentro da profissão dela? Sim, eu gosto muito de uma pergunta. Em que você trabalharia se você não recebesse dinheiro? Né? Qual é o seu propósito? Qual é o seu grande porquê? Por que você levanta da cama todo dia para trabalhar, para sair de casa, né? E o que você faria se você não estivesse no piloto automático? A gente é muito estimulado a sonhar, né, até a fase de criança. Depois que a gente se torna adulto, a gente abafa um pouco isso e começa a fazer as coisas que são
que vão aparecendo sem escolher. Então, a primeira coisa é essa. O que eu faria se eu não precisasse receber? Porque aí demonstraria uma realização pessoal muito maior. O coach, né, no caso, ele faz as 10 sessões, mas ele não vai ali, faz as sessões e vai embora. Ele leva exercícios, né? Sim, eles têm tarefinhas. Porque o processo de coaching, a gente brinca que é uma mudança de chaves, né, o tempo todo, mudança de comportamento. E a gente faz com que o coach tenha uma vida mais consciente. E essa conscientização, ela tem que ser 24 horas. Então, ele sai da sessão, que dura 1 hora, com tarefas para ele praticar no dia a dia. Até a próxima. Tá certo, então, Vânia. Muito obrigada pela participação. Obrigada. Obrigada, Vânia. Boa tarde. Boa tarde.